Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Essa é a nossa aula sobre PPP. Então, saiba mais sobre o perfil profissiográfico previdenciário. Essa é a segunda aula da série de aulas, da série de vídeos para atualização em legislação previdenciária para os profissionais de SST. Eu sou o Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Vamos começar vendo a definição de PPP, a definição que está no Manual de Aposentadoria Especial. Então, o PPP ele é um documento histórico laboral do trabalhador, que reúne informações administrativas, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que este exerceu suas atividades. Então, o PPP ele é um histórico, é um registro, é como se fosse um diário da toda essa vida laboral do trabalhador. Então lá a gente vai ter, né, as informações administrativas, então os dados do trabalhador, as informações sobre o trabalhador, como nome, número da carteira de trabalho, né, então as informações administrativas. A gente tem também os registros ambientais. Então os riscos na qual esse trabalhador, os agentes nocivos na qual esse trabalhador ou segurado, né, esteve exposto durante esse período de trabalho, considerando a intensidade, concentração, né, desses agentes nocivos que estão listados lá no anexo 4 do decreto 3048. Temos também no PPP o resultado da monitoração biológica dos seus exames médicos, né, exame admissional, periódico, demissional, enfim, todos os exames da monitoração biológica desse segurado também estará no PPP durante o período em que ele exerceu as atividades na empresa. O PPP ele deverá ser mantido na empresa por 20 anos. Então esse é o período que você deve guardar o protocolo de entrega do PPP para esse segurado. É claro que enquanto ele estiver trabalhando, ele estiver ainda ativo na empresa, você já deve ter esse PPP, né, atualizado, e quando ele sair da empresa, né, se desligar da empresa, você vai entregar esse documento a ele e você vai arquivar por 20 anos. Então esse é o período, né, de armazenamento do PPP, do protocolo de entrega do PPP para o segurado, que você vai armazenar na empresa. E claro, esse protocolo é um PPP também, com todas as informações, né, semelhante ao documento que você entregou, disponibilizou para esse segurado. O PPP ele deverá ser mantido com base, ele deverá ser emitido com base no LTCAT. Então nós já falamos um pouco sobre isso na aula anterior, sobre a LTCAT, PPP sempre emitido com base nesse laudo técnico. Daí você pode ter o laudo ou não, né? Se você tiver um laudo contemporâneo, é mais fácil emitir esse PPP. Caso você não tenha o LTCAT, você vai precisar elaborar um LTCAT extemporâneo, né? Mas você sempre tem que fazer o PPP com base nesse documento. No entanto, em algumas situações você não vai ter o LTCAT, né? E o próprio no manual da aposentadoria especial ele diz isso. Então, na falta do laudo, você pode utilizar outros documentos da área trabalhista, né, que tenham também essas informações sobre os agentes nocivos que estão presentes no ambiente de trabalho. Então você vai poder utilizar ali o PPRA, o PGR, o PCMAT, né, e outros programas da área trabalhista. No entanto, pessoal, apesar de ter essa possibilidade, é muito difícil elaborar um PPP com base em um programa, em um documento trabalhista, né? Eu acho que nós podemos ver na última aula sobre a LTCAT a diferença dos agentes nocivos para aqueles agentes ambientais que estão na NR15, né? Para os agentes ou para os riscos que a gente faz todo o nosso monitoramento no PPRA, é um programa técnico, um programa de higiene ocupacional, e vai ser assim também no PGR. Então, para elaborar PPP, a gente precisa ter o LTCAT. E ter o LTCAT atualizado é uma obrigação das empresas. Então, a gente não pode abrir mão, né, de regularizar isso, atender a legislação previdenciária e ter os LTCAT também para poder elaborar os PPPs, né? Lembrando que o LTCAT é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Conforme o decreto 3048, que aprova o regulamento da Previdência Social, no seu artigo 68 ele menciona o PPP. Então ele diz o seguinte, que a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, ou em documento eletrônico ou
um outro tipo de documento que venha substituir. Então pode ser físico também, impresso, né? Mas você precisa manter atualizado esse PPP. Então hoje existem alguns softwares, né, para você fazer esse trabalho. Se a empresa não detém desse recurso, você pode utilizar um outro. Então você vai elaborar o PPP de todos os colaboradores da empresa, né, em Word, por exemplo, e manter esse arquivo lá disponível. Enquanto a LTCAT se mantém, esse PPP está válido. Quando esse trabalhador sair da empresa ou quando ele fazer a requisição pelo PPP, você vai apenas atualizar algumas informações administrativas, a data, né, em que ele exerceu as atividades dele, ou atualizar os exames médicos, e você vai fazer a impressão desse documento, pegar um protocolo e arquivar na empresa por 20 anos. No entanto, isso é o cenário ideal. Esse é o cenário ideal. É isso que acontece na prática? Não é, né, pessoal? Então, como é que funciona na prática? Grande parte das empresas, pelo menos as que eu tenho acesso, é assim que funciona. Na demissão ou quando o trabalhador pede, a gente emite daí o PPP. Então aí a gente faz a emissão, o preenchimento, seja a geração do arquivo do programa, do arquivo em um programa, ou você faz o preenchimento, né, no Word ou no Excel, enfim, você preenche o formulário, né, mas somente quando há motivação, quando há o pedido, né, mas o decreto 3.048 diz que a gente tem que manter esse PPP pronto e atualizado. Esse PPP deverá contemplar as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantindo ao trabalhador o acesso às informações nela contidas, sob pena de sujeições a algumas sanções. Então, no artigo 283 do Decreto 3.048, né, a infração para a empresa que descumprir esse item é de R$ 637, né? Essa infração é quando a empresa deixa de elaborar e manter, né, manter atualizado o PPP do segurado. Ou aquele que nem entrega, né, não fornece o PPP na rescisão do contrato de trabalho. Então, se a empresa está deixando de fornecer para o segurado o PPP, né, para cada segurado que ela está deixando de entregar, ela está aumentando ali o seu passivo. Ela está gerando um passivo previdenciário. Então, o PPP, o trabalhador tem que sair e receber. Esse é o último momento de você entregar o PPP para ele, de elaborar, né, e entregar o PPP para ele e manter esse protocolo na empresa, um protocolo de entrega. Tá? Se a empresa não está fazendo isso, ela está criando um passivo previdenciário. No artigo 68, ainda nós temos que, para fim do disposto, né, naquele inciso anterior, considera-se perfil profissiográfico previdenciário o documento que contém o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS. Então é isso mesmo, né? Nós temos um modelo, né, que foi nos dado na Instrução Normativa 77 e depois na Instrução Normativa 85, né, teve ali um outro modelo, mas o modelo é nos dado pelo INSS, tá legal? E a gente vai estudar esse modelo. Bom, o PPP, como nós conhecemos hoje, né, ele surgiu em 2004, no dia 1 de janeiro de 2004. Mas esse PPP ele foi transformador nessa época, por quê? Considerando os períodos de trabalho e disposição antes dessa data, veja que a gente tinha aqui vários formulários, né? Então, considerando um período a partir de 71, né, até 77, você tinha um formulário. De 77 a 79 era um outro formulário, esse ISS 132. Então, de 79 a 91, SB40. De 91 a 95, né, o DISES BS 5235. De 91 a 95, DSS 8030. Depois o DIRBEM 8030, né, que acabou sendo utilizado antes, todos esses eram aceitos antes da criação, né, do PPP e a partir da sua validade, da sua vigência em 2004. Então hoje nós usamos o PPP, esse é o formulário, é o modelo do INSS e é o atual. Para esses períodos anteriores, caso o segurado, né, tenha trabalhado nesse período e ele vai dar entrada na sua aposentadoria e vai requerer ali um benefício da aposentadoria especial para o período na qual ele teve exposto, se ele tiver esses formulários, ele pode utilizar. No entanto, esses formulários têm que estar junto ao laudo técnico, ao LTCAT. Né? Para o PPP, não. Então, é um benefício. Né?
O PPP, você não precisa apresentar junto a ele o LTCAT, salvo que o INSS solicitar, né? E para esses períodos anteriores, o PPP também é válido. Então você pode elaborar PPP para esses períodos, antes de 2004, não tem problema. Então vamos entender um pouco melhor, né, essas datas e entender um pouco mais como é o preenchimento do PPP. Para isso, a gente vai recorrer à Instrução Normativa número 77 de 2015, que estabelece as rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados e beneficiários. Então nós temos ali uma subseção específica para o PPP, para caracterização, né, de condição especial e o PPP. No artigo 258, nós temos que para caracterizar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, o segurado, o empregado ou trabalhador avulso deverá apresentar alguns documentos. Então tem a carteira de trabalho e o PPP. Né? Então quais são esses documentos? Para período até 1995, para período, né, de 95 até 96, para período após 96 até a portaria que saiu o PPP, né, você vai apresentar, ou seja, para todos esses períodos, você vai apresentar o PPP, com esse modelo que foi nos dado a partir do dia 1 de janeiro de 2004. Tá bom? Se o segurado tiver o formulário antigo, tudo bem. Agora, se ele vai dar entrada, ele tem que apresentar o PPP. Esse é o formulário que ele precisa apresentar junto à carteira de trabalho, né, para requerer aí a sua aposentadoria especial. O PPP ele constitui-se um documento histórico laboral do trabalhador, seguindo o modelo instituído pelo INSS, como nós vimos. Né? E esse modelo está no anexo 15 da Instrução Normativa 77. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo, esse anexo 15 da Instrução da IN 77, né, para usar aqui os itens dessa instrução, né, os requisitos dessa instrução. No entanto, né, o modelo que a gente utiliza hoje é de uma outra instrução normativa que eu vou mostrar a seguir. Mas o que deve conter, né, no PPP, conforme a IN 77, e ela lhe deu o modelo do PPP no anexo 15. O que deve ter no PPP? A gente tem uma parte com dados administrativos da empresa e do trabalhador, nós temos uma outra parte com registros ambientais, nós temos uma terceira com resultados de monitoração biológica e quarta com os responsáveis pelas informações. Então, basicamente, o PPP é dividido nesses quatro grandes seções, né? E para cada seção depois ele tem outras subseções ali dentro delas, tá ok? Muito bem, agora na Instrução Normativa 85 de 2016, que alterou a Instrução Normativa 77 de 2015. Então, um modelo atual é dessa instrução normativa. Então, nessa instrução, nós temos, né, não mais o anexo 15 da Instrução Normativa 77, mas a Instrução Normativa 75, perdão, nós temos o anexo 1. Então, esse é o modelo de PPP que nós utilizamos hoje. Né? Antes, inclusive, da entrada da vigência do social, a gente vai ter uma aula também nessa atualização previdenciária de E-Social, então fique atento aí às aulas. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o E-Social simplificado e como ele vai mudar um pouquinho essa nossa relação com esses documentos aí previdenciários. Então, quando a gente emite um PPP hoje, a gente vê no cabeçalho assim, ó, anexo 1, Instrução Normativa 85 e tudo mais. Então, essa instrução, né, para mostrar o modelo do PPP, né, e como a gente tem que gerar esse documento e como também o agente da Previdência Social lá na frente vai avaliar, né, esse documento para poder decidir sobre a aposentadoria especial do segurado. Né? Então, esse é o modelo que a gente vai passar a seguir, né? Todos os tópicos ali do PPP explicando para vocês. Então, aqui a gente tem o formulário do PPP no anexo 1 da Instrução Normativa 85. Veja que a gente começa com os dados administrativos. Então, conforme a Instrução Normativa 77, lembra que ela dividiu em seções? Primeira seção, dados administrativos. Então, nos dados administrativos, o que a gente coloca? A gente vai colocar o CNPJ da empresa, o nome, o CNAE da empresa, Classificação Nacional de Atividade Econômica, o nome do trabalhador, né? A gente vai colocar o número do documento dele, o número do NIT desse trabalhador, o número de identificação desse trabalhador. A gente vai colocar também data de nascimento, sexo, número de série
da carteira de trabalho, data de admissão na empresa, se ele trabalhou algum regime de revezamento, o horário de trabalho dele, e se houve CAT, comunicação de acidente de trabalho, a gente também preenche aqui nesse campo. Imagina um trabalhador que está ali atuando, um segurado, está atuando nessa empresa há 10 anos, 15 anos. Será que você vai ter o histórico de CAT? De toda a vida laboral dele? Né? Então perceba que assim, é um trabalho no preenchimento aqui manual, né? Um trabalho difícil, né? Poder encontrar esse histórico, tá certo? Por isso que os softwares ajudam bastante, porque daí você tem uma CAT, você cadastra no software a CAT e ela pode vincular com esse trabalhador, né? Com o e-social, mais uma vez, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra aula, mas vai ajudar nisso também. Aqui no PPP a gente preenche a CAT, né? Manualmente, né? Uma CAT na qual esse trabalhador seja desse trabalhador, né, uma comunicação de um acidente que esse trabalhador, esse segurado, tenha sofrido. Muito bem. Sobre a CAT, né, falando mais um pouco sobre ela, por que é importante a gente falar da CAT? Pessoal, se o segurado teve alguma comunicação de acidente de trabalho, ele tá, às vezes, o PPP pode ser usado, por exemplo, né, quando o trabalhador teve um auxílio previdenciário, ou ele está entrando com um pedido para aposentadoria por invalidez, né, a Previdência pode pedir o PPP desse trabalhador. E aqui a gente vai encontrar as CATs vinculadas. Né? Então, toda a vida laboral desse segurado está aqui nesse documento, inclusive as CATs, que a gente abre para a própria Previdência Social, né? Que vai garantir para o trabalhador, a CAT garante para o trabalhador alguns direitos que ele tem previdenciários. Né? Então, a Previdência tem outros benefícios, né? E alguns benefícios são relacionados à CAT. Então, colocar esses eventos aqui, né, são importantes no seu PPP. Muito bem, vamos para o campo de lotação e atribuição. Então, nesse campo, você basicamente vai anotar, né, toda a movimentação desse segurado na empresa. Então, você vai colocar o período que ele trabalhou, né, em cada área. Então, por exemplo, se ele iniciou como ajudante na área de prensa e em seguida ele foi promovido para prensista, então você vai ter aqui duas linhas preenchidas. Então, de 2010 a 2012 ele foi ajudante. De 2012 a 2015 ele foi prensista. Você preenche a linha de baixo. Então você vai colocar o período na qual ele esteve em cada setor ou cargo, né, registrando toda essa evolução de cargos que o trabalhador teve ou essa mudança, transferência diária. Consequentemente, muda também a exposição aos agentes nocivos. Então você vai preencher esse histórico aqui nessa parte, na lotação e atribuição. Você vai colocar período, o CNPJ da empresa, o setor, o cargo e função, a gente vai repetir essas informações aqui. Você vai colocar o CBO desse cargo. E aqui, pessoal, nessa última coluna é o código GFIP, informação extremamente importante. Por quê? O código GFIP que você vai anotar, né, ele precisa estar de acordo com o LTCAT. Então, se no LTCAT foi identificado que esse trabalhador só tem um vínculo, né, e ele não tem exposição a nenhum agente nocivo, que código você coloca aqui? Você coloca código 01. Né? Se você identificou, por exemplo, que esse trabalhador tem exposição a agente nocivo que dá o direito à aposentadoria especial 15 anos de trabalho, você vai colocar código 02. Tá bom? E assim sucessivamente. Então, 20 anos, o agente nocivo de 20 anos, código 3, e 25 anos, código 4. Se esse trabalhador tem mais de um vínculo, ele trabalha na sua empresa, em uma outra empresa também, daí você pode, né, adotar esses outros códigos, 5, 6, 7, 8. Tá legal? Então, essa última coluna aqui, ela é extremamente importante, tá bom? A coluna do código GFIP. Então, essa é a parte, pessoal, de lotação e atribuição. Eu não posso esquecer, né? A gente tem a parte 14 aqui embaixo também, né? A gente tem os períodos, esse período tem que ser o mesmo aqui de cima, e aqui você vai descrever as atividades. Essas descrições devem estar iguais ao LTCAT. Então, a descrição da atividade do LTCAT tem que ser a descrição da atividade real, aquilo que o trabalhador realmente faz. Então, pega essa descrição do LTCAT. Por quê? Você tem que tomar esse cuidado. Lembra que você entrega esse PPP para o trabalhador no ato da emissão dele. Se você escreve uma atividade, às vezes genérica, às vezes lá da Classificação Brasileira de Ocupação, do Código Brasileiro de Ocupação, né, você pode estar colocando uma atividade aqui
né, e criando uma prova contra a empresa. Né? Porque esse documento é previdenciário, mas o trabalhador muitas vezes usa esse documento em demandas trabalhistas. Né? Então, tem peritos que na área trabalhista pedem PPP, que é um documento 100% previdenciário, né, para ser prova técnica. Por quê? O que ele quer olhar no PP? Justamente, né, toda essa descrição aqui, essa vida laboral do trabalhador, né, quanto tempo ele ficou em cada cargo, em cada setor da empresa, e qual a descrição das atividades. Então, essa descrição tem que ser real, pessoal. Beleza? Então, muita atenção nesse momento. Essas informações você vai pegar no RH, na área de departamento pessoal. Não a descrição das atividades, a descrição você pega do LTCAT. Mas esse histórico de movimentação do trabalhador por setores, mudanças de cargo, CBO, você pode pegar tudo isso na área de RH ou de departamento pessoal da empresa. E o código GFIP, se não tiver no LTCAT, né, se você viu no LTCAT que não tem exposição a agente nocivo, você pode colocar 01, mas eu indico, recomendo que você dê uma verificada também na área de departamento pessoal ou de recursos humanos da sua empresa, né, se eles estão pagando, né, somando a sua alíquota da Previdência Social, né, esse financiamento de aposentadoria especial. Tá ok? E isso tem que ser feito com base no LTCAT sempre. Próxima parte entram os registros ambientais. Então, nos registros ambientais, o que nós vamos colocar? Considerando o mesmo período da sessão anterior do PPP, quais são os tipos de risco, físico, químico ou biológico, conforme o decreto 3048. Então não entra aqui ergonômico, não entra riscos de acidentes, são só os físicos, químicos e biológicos, conforme o decreto 3048. Né? Em seguida, quais são os fatores de risco? Então, os agentes de riscos que estão lá no anexo 4, né, você vai mencionar eles aqui. Então, você vai ter ruído, temperaturas extremas, né, você vai ter alguns agentes químicos. Então, os agentes nocivos são eles que você menciona. E eu recomendo que você mencione exatamente como está no anexo 4 do decreto 3048. Tá bom? Então, aqui a gente não tem que inventar, pessoal. Vai no anexo 4, né? Olha primeiro o LTCAT, se ele foi bem elaborado, né? Você faz o seu trabalho conforme o LTCAT bem elaborado, não vai ter erro. No entanto, se o LTCAT não está muito legal, né? Não nomeou ali conforme está no anexo 4 do decreto 348, pega lá no anexo, tá bom? Pelo menos a nomenclatura e tem até o código do agente nocivo, você consegue colocar aqui. Depois você vai anotar qual é a intensidade ou concentração desse agente, né, no item 15.4. Então, essa intensidade ou essa concentração, você pega também essa informação no LTCAT. Então, se você fez avaliação quantitativa, você menciona aqui. Se for um agente nocivo que você caracteriza de forma qualitativa, né, você não precisa colocar qual é a intensidade ou concentração. Próximo é a técnica utilizada. Lembrem-se que a técnica utilizada, se for avaliação quantitativa, é da Fundacentro. Então, qual é a NHO que você utilizou? Para ruído, utilizei a NHO01. Para calor, utilizei a NHO06. Né? Então, você vai utilizar, você vai mencionar que a técnica utilizada na sua avaliação. Se for quantitativa, mencione NHO. Se não, é avaliação qualitativa. Você pode pôr aqui avaliação qualitativa, se o agente nocivo assim permitir. Se ele tiver limite de tolerância, você vai precisar fazer avaliação quantitativa, daí menciona NHO. Esses campos próximos aqui, às vezes a gente não dá muito valor para eles, mas eles são muito importantes. Né? No decreto 3048, né, então nós temos desde o ano passado a possibilidade de fazer a eliminação ou neutralização do agente nocivo com a adoção de medidas de proteção coletivas e individuais. Então aqui é o momento de mencionar. Então você vai por sim ou não, S ou N. Então tenho EPCs, esse agente é nocivo, sim. Eu tenho EPCs que neutralizaram esse agente ou eliminaram esse agente nocivo? Tenho. Então você vai mencionar. Se você tem EPIs que neutralizaram também, menciona eles aqui. E na última coluna você vai colocar o CA. Tá? Muitas vezes o CA ele vence, né? Então, poxa, eu estou com o CA aqui, eu peguei na ficha de EPI do segurado, né? E o CA está vencido hoje, mas na época não estava. Então menciona aqui o CA que você entregou naquela época, porque aqui você tem a data, o período no qual o trabalhador teve exposto. Então, para nós, essa parte aqui é a que dá um pouco de trabalho, né? Porque você tem que fazer essa análise do LTCAT,
né, e ter bastante atenção no preenchimento, né, com essas informações. Próxima parte, pessoal, são algumas perguntas. Você vai responder sim ou não com base no controle aos agentes nocivos da parte anterior, do item 15 do PPP. Então você vai colocar o seguinte: você vai informar se tem um atendimento aos requisitos da NR6 e da NR9. Então, por exemplo, foi tentada a implementação de medida de proteção coletiva de caráter administrativo ou de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica? Poxa, sim. Então, se eu tenho EPI mencionado na sessão anterior, eu tenho que pôr sim aqui. Claro, se você tiver como comprovar isso. Isso é um ponto importante, não é só pôr sim aí e mandar para frente o documento. Não, você precisa comprovar. Então, tenho como comprovar que eu estou adotando o EPI, eu já estou tentando implementar uma proteção coletiva ou uma administrativa. Então, põe sim, você tem que ter evidência. Seguida, foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo? Poxa, eu tenho auditorias periódicas? Faço isso? Tem evidência? Põe sim. Foi observado o prazo de validade dos EPIs, então inspeciono periodicamente? Inspeciono. Todo mês eu faço uma inspeção, gero um relatório. Ok, coloca lá. Sim também, tem evidência. Foi observada a periodicidade de troca pelos programas ambientais comprovada mediante recibo? Então tem uma ficha de EPI atualizada? Tenho. Então põe sim nesse campo. Foi observada a higienização dos EPIs? Então tem uma instrução escrita, um procedimento, um treinamento que eu dei para o trabalhador menciona sobre higienização do EPI? Sim, então coloca aqui também. Mas lembre-se que você tem que ter evidência para responder essas perguntas. Nessa parte, nós colocaremos os responsáveis pelos registros ambientais. Então, eu fiz o preenchimento da seção anterior, né, com o registro dos riscos ambientais. Eu tirei de um LTCAT. Quem foi responsável por esse LTCAT? Quem foi responsável legal? Você vai anotar. Então, para aqueles períodos que você fez a anotação, você tirou de um LTCAT. Você vai colocar aqui o responsável por esse LTCAT. Então, aqui você vai considerar o período que foi avaliado, você vai mencionar, né, o NIT desse profissional habilitado que fez esse LTCAT, o registro no conselho de classe dele e o nome desse profissional também. Então ele entrega, quem faz o LTCAT, né, entrega o LTCAT para a empresa e fala, pronto, acabou meu problema. Não, a empresa vai ficar emitindo muitos PPPs, né, com a sua responsabilidade técnica por ter feito esse levantamento. Então o LTCAT é um trabalho importante, né, tem que ser levado a sério mesmo por os profissionais que elaboram, porque a empresa vai utilizar esse LTCAT por muito tempo e ele sempre vai estar ali mencionando o nome dele como responsável técnico pelas avaliações. Vamos entrar nos resultados da monitoração biológica. Então, essa parte é dos exames médicos. Você vai mencionar aqui a data que esse trabalhador foi submetido aos exames médicos ocupacionais, o tipo de exame que ele fez, se foi exame admissional, periódico, mudança de função, demissional, você vai mencionar aqui nessa coluna. Na natureza é o tipo de exame. Então, foi exame clínico, os complementares, audiometria, glicemia em jejum, hemograma, né? Você vai colocar aqui quais são esses exames, sempre de acordo com o PCMSO. E se esse exame teve um resultado normal ou não. Atenção nesses exames pelo seguinte, ó. Perceba que você coloca a data que ele fez o exame. Então você tem na sessão anterior, né, o período que ele trabalhou e qual foi o risco que ele estava exposto, o agente de risco. Então se aparece lá, por exemplo, que esse trabalhador estava exposto ao ruído, o que deveria aparecer aqui? Que você fez um monitoramento biológico com exame de audiometria. Então você tem que ter essa atenção na hora de fazer esse preenchimento. Não é só colocar a informação e não. Pô, não encontrou? Verifica realmente se não tem esse ASO, esse exame médico, né? Porque você pode estar preenchendo o PPP e mostrando, evidenciando, olha, eu não fiz monitoramento biológico desse trabalhador. Né? Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse preenchimento e eu sugiro que você coloque o ASO aqui. Né? É obrigado a preencher? Não, não é. Né? Você pode mencionar aqui, né, um artigo do Conselho Federal de Medicina, onde não é obrigado a colocar se o resultado dos exames foram normais ou não. Né? Tem PPPs que são preenchidos dessa forma, mas eu recomendo que você coloque para evidenciar, né, que você tem agentes nocivos,
você propôs o controle através de EPCs, medidas administrativas e EPIs, e além disso fez o monitoramento biológico desse trabalhador. Por isso é importante mencionar na sessão anterior, né, os agentes de risco quando eles estiverem acima do nível de ação. Então, mesmo que não tenha dado o limite de tolerância, esse agente nocivo, de acordo com o limite do anexo 4 do decreto 3048, né, não deu limite, deu só nível de ação. Então, ultrapassou a metade do limite para ruído e agentes químicos. Eu devo colocar? Coloca. Por quê? Porque aqui embaixo você vai mencionar exame. Então, quando a gente coloca exame ocupacional para monitorar biologicamente o trabalhador? Quando o risco está acima do nível de ação. Então, mencione aqui o exame e na seção 16 dos riscos ambientais, se ultrapassou o nível de ação, preenche também com um agente nocivo. Você não vai estar criando um problema, porque você vai mencionar qual é o agente e a intensidade e a concentração. Né? Então, você está evidenciando, olha, está abaixo do limite, estava exposto a um agente nocivo, mas abaixo do limite. Né, que está no decreto 3048. E aqui nós ainda fizemos monitoramento biológico desse trabalhador. Então tem que ter atenção nesse preenchimento também. E finalizando a parte de monitoração biológica do trabalhador, nós temos a responsabilidade pelo monitoramento biológico. Então aqui entram os períodos, como entraram também os períodos de exposição na parte de responsabilidade de quem fez o levantamento ambiental, que foi o engenheiro de segurança, né, que elaborou a LTCAT, ou o médico do trabalho. Então, você vai colocar aqui os mesmos períodos, o NIT, o registro no conselho de classe do médico, o CRM do médico e o nome do médico, responsável pelos exames ocupacionais. Então, você vai pegar no PCMSO o médico coordenador do PCMSO ou o médico que foi responsável pelo PCMSO, né, e você vai mencionar aqui, né, os dados dele, tá bom? Pessoal, a gente vai mudar de parte aqui no PPP, que é importante eu frisar com vocês. Muitas vezes, os LTCAT e PCMSO não têm o número do NIT, esse número de identificação do trabalhador, do médico nem do engenheiro de segurança. Então, um bom LTCAT vai essa informação, porque a gente usa o PPP, e o PPP tem um campo para você pôr o NIT, né, esse número. Então, no LTCAT no PCMSO, já você, quando for assinar o LTCAT, ou quando for validar um PCMSO ou um LTCAT, verifica isso, se tem o número do NIT. Se não tiver, você vai ter que pedir, né, para esse profissional enviar esse número para você poder fazer esse preenchimento. Por que eu estou falando isso? É uma coisa simples, poderia colocar o número da RG aqui, CPF? Não. A Previdência, pessoal, manda esse PPP de volta. Ela não aceita. São detalhistas mesmo na análise deles. Quando o segurado leva o PPP, eles olham tudo isso. Tá bom? Então, tem que ter, eles têm um critério muito grande, a gente precisa preencher com o mesmo critério. Né? Inclusive, eu recomendo a todos vocês, né, eu vou inclusive indicar aqui a Instrução Normativa 85. Então, logo depois do modelo desse anexo 1, desse modelo de PPP, ela tem as instruções de preenchimento. Então, recomendo que vocês façam, né, a leitura dessa Instrução Normativa 85, ou se não vai ler, mas esteja com ela, né, ali à mão na hora de fazer o preenchimento do PPP, teve dúvidas, né, recorre lá à Instrução Normativa 85 e essa instrução de preenchimento. Última parte do PPP é o responsável pelas informações. Quem emite o PPP é sempre a organização, através do seu representante legal ou preposto. Né? Então aqui esse representante legal vai declarar que as informações estão corretas, são verídicas, né? Que as informações foram tiradas do LTCAT corretamente, do ZASO, do PCMSO. Então você coletou as informações corretas, são verídicas, né? Ele vai estar assumindo, declarando que fez dessa forma. Aqui você vai pôr a data de emissão desse PPP, o número do NIT e o nome do representante legal da empresa, né, ou do preposto. Vai o carimbo da empresa e a assinatura. Né? Então você termina o PPP nessa parte. E falando de quem assina o PPP, né, nós temos no artigo 264 da Instrução Normativa 77 que o PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto. Então, por que eu estou achando bom frisar isso? Não é o técnico de segurança do trabalho, não é o engenheiro de segurança do trabalho, não é quem elaborou a LTCAT que assina o PPP, a não ser que ele seja o preposto.
né? Então, quem assina é o representante legal dessa empresa ou um preposto com essa atribuição, né, lhe concedida para assinar esse documento. Ok? Então, não é o profissional de segurança que assina o PPP. Então, é esse preposto ou representante legal que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto ao fiel transcrição dos registros administrativos e a veracidade das demonstrações ambientais, das demonstrações de monitoramento biológico, né? São documentos que estão lá na empresa, devem estar na empresa. Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura, como nós vimos, bem como o carimbo da empresa também. Por que é importante o carimbo da empresa, né? Só é um documento. No Word você encontra esse modelo editável. Então, né, imagina um segurado com criatividade, ele pode emitir o próprio PPP. Né? Se ele não pode nem contratar alguém para fazer um LTCAT para ele, porque ele é parte interessada, né, imagina fazer o PPP. Então tem que ter o carimbo da empresa, o carimbo de CNPJ da empresa. A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, bem como, né, outros crimes de falsificação de documento público. Na hora de preencher o PPP, como geralmente somos nós na nossa área que preenche o PPP, a gente entrega para o representante assinar, a gente tem que ter muita atenção, né, com às vezes facilitações, né, pedidos de ajuda. Não aceitem nada disso, faça exatamente como está no LTCAT. Não tem um LTCAT para elaborar, posso usar o PPRA? Pode usar. A instrução normativa permite. Está lá no manual da aposentadoria especial também. No entanto, não é o melhor caminho, pessoal. O que eu recomendo que você faça? Teve uma demanda de PPP, não tem LTCAT, né? Você precisa desse LTCAT extemporâneo. Se o trabalhador ainda está lá desenvolvendo atividade, faz um LTCAT, né, contemporâneo, individual, para ele, para atender esse PPP. Contrata um profissional para fazer esse trabalho, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, para emitir esse LTCAT. E daí você embasa nele. Responsabilidade é escolha pelo risco, pelo agente de risco que vai ser colocado nessa seção 16 do PPP, não é sua responsabilidade. Você tira como técnico de segurança, né? Ou como profissional que vai preencher o PPP, você vai tirar do LTCAT, a responsabilidade de quem elaborou o LTCAT. Tudo bem? Então não precisa se sentir mal por isso, né? Poxa, um trabalhador super parceiro da empresa, né? E ele queria muito aposentar e esse período especial. Você está criando um problema para a empresa. Então, olha, além de problemas, né, no Código Penal aqui. Então, tira do LTCAT, pronto, sem medo de ser feliz. Vai lá no LTCAT, pega as informações, preenche o PPP e ponto final. O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental. Então, se você preenche o PPP, não precisa apresentar o LTCAT. No entanto, sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP. E eu já recebi esse tipo de solicitação, né? Eu encaminhei o PPP para o segurado, depois ele veio com o pedido do LTCAT. Daí a gente já prepara ali a parte do LTCAT inerente àquela exposição que ele teve, referente ao preenchimento daquele PPP e fornece para esse trabalhador também uma cópia autenticada, né, desse LTCAT para ele poder apresentar também e requerer a sua aposentadoria. Então, se o profissional analista ali da Previdência está com dúvidas, o agente da Previdência está com dúvidas na hora de fazer essa análise, ele vai pedir o LTCAT. Né? Então, você tem que ter ele à disposição para poder apresentar. Terminamos aqui o nosso vídeo Saiba Mais sobre PPP, Perfil Profissográfico Previdenciário. Se você gostou dessa aula, curte, comenta, deixe seus comentários, compartilhe também com os colegas prevencionistas. Eu te convido a seguir as minhas redes sociais, só você apontar a câmera do celular nesse QR Code. Nesse QR Code você vai ter lá acesso a todos os links das minhas redes sociais. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.